Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para você o nosso curso preparatório para Ampec na disciplina de microeconomia e vou aproveitar e resolver uma questão da prova de 2022 também. Então, bora lá! Primeiro, quem é essa pessoa aqui que vos fala, né? Meu nome é Natália França, se você não me conhece, eu sou professora aqui no Lagrangiano Cursos. Quem sou eu, né? Eu sou formada em Economia pelo IBMEC Minas em 2011. Depois que eu terminei a graduação, eu fiz a prova da Ampec para começar o mestrado. Ingressei no mestrado na Universidade Federal do Ceará, né, aqui no CAEM, onde eu fiz o doutorado também. Durante o doutorado, tive um período aí de doutorado sanduíche na Rice University. Eu já atuei como professora no DEA, né, que é o Departamento de Economia Aplicada aqui da UFC. Atuei também como tutora, né, na disciplina de microeconomia, no cursinho para Ampec que a gente tinha aqui no CAEM. Fui aprovada aí, né, no concurso da EBSER, que eu acabei não assumindo, e também no concurso, né, da CGE aqui do Ceará. Fui aprovada em 2019. Sou pesquisadora no Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas, o CAP. Pois bem, como é que funciona o nosso curso? O nosso curso ele é um curso de questões resolvidas e comentadas. Ele é bem objetivo, né? A nossa meta é justamente essa, ir direto ao ponto. Vai ser o seguinte: em micro, a gente vai resolver as provas dos 10 anos anteriores. Então, a gente vai pegar aí de 2013 até 2022. As aulas, elas são gravadas e são disponibilizadas aos alunos. E aí, como é que funciona? Olha, teoria do consumidor. A gente vai ter uma aula de teoria, né, abordando aqueles pontos principais, que são aqueles pontos mais cobrados naquele assunto. Depois dessa aula de teoria, a gente vai para as aulas de questões resolvidas e comentadas. Então, é uma aula, né, um vídeo por ano para aquele assunto. Então, peguei questões de teoria do consumidor em 2022, um vídeo. Teoria do consumidor em 2021, outro vídeo, e assim sucessivamente, né? Então, é uma aula de teoria e o resto ali de questões resolvidas e comentadas. Por que é muito importante, quando a gente está estudando, seja para Ampec ou para um concurso, resolver muita questão passada? Porque você vai aprender o que mais cai, o que aquela banca cobra com maior incidência, como que os assuntos são cobrados, né? Você vai ver que tem um padrão ali. Então, quando a gente está estudando, tem que fazer resumo e resolver bastante questão também, tá? E aí, nosso conteúdo ele é inteiramente focado no manual do candidato, porque a gente quer estudar o que cai na prova, né? Os estudantes, né, que estudarem com a gente vão ter acesso aos nossos cursos, né, às nossas aulas, até dia 1º de fevereiro de 2023. No decorrer desse ano de 2022, a gente vai ter também aulas ao vivo. Natália, quando vão ser essas aulas ao vivo? Não vou te dar uma data agora, porque a gente vai combinar, né, a melhor data ali para quem for da turma. E aí, essas aulas ao vivo, né, vai ser mais um acompanhamento para ver se a pessoa está conseguindo estudar, se ela está tendo dificuldade, em qual parte, né, para ficar uma coisa mais próxima nessa relação de aluno-professor. Conteúdo programático vai ser o que é cobrado no manual do candidato da Ampec. Então, você vê aí, a gente vê toda a parte de teoria do consumidor, curva da demanda, teoria da firma também, parte aí de mercados, equilíbrio geral, economia da informação e teoria dos jogos. Agora chegou o momento mais aguardado do vídeo, que é eu vou resolver uma questão sobre teoria do consumidor da prova da Ampec de 2022. Questão de número 3, né, tiveram algumas pessoas que na época me procuraram, né, com dúvidas sobre essa questão. Quando você olha para ela, assim, no primeiro momento você, meu Deus, que trem é esse? Mas depois que você vê, você se apaixona, tá? O negócio é interessante. Pois vamos lá, questão de número 3, hein? Um consumidor tem função de utilidade dado por esse formato aqui. Então, vamos aqui destacar a função utilidade dele. Sobre dois bens, X e Y. O preço de X é P maior que zero e o preço do bem Y é Q maior que zero.
seja R maior que zero, a renda do consumidor. Julgue as afirmativas abaixo. Antes de ir para as afirmativas, eu quero falar um negócio aqui com você. No decorrer do curso de micro, né, eu sempre falo, gente, é muito importante você bater o olho numa função de utilidade e conseguir identificar o tipo de preferência que está sendo representado. Eu digo isso para aquelas mais comuns, né? No tipo de uma Cobb-Douglas, substituto perfeito, complementar perfeito, uma quase linear. Por que que é importante eu bater o olho e já identificar? Na prova da ANPEC, tempo é um recurso escasso, então você tem que estar muito treinado, né? Muito treinada a resolver as questões de maneira rápida. Eu costumo dizer para meus alunos, né? Olha, chega na prova tendo um plano A, um plano B, um plano C e por aí vai. Plano A é o quê? Usar aquelas regras de bolso que a gente sabe, que a gente conhece, eu vou passar aqui no curso para você, que você consegue responder uma questão de maneira certa, sei lá, em 30, 10 segundos, né? Então, mas Natália, se eu não me lembrar dessa regrinha de bolso, aí você vai usando, né, o plano B, o plano C e por aí vai, que o nosso objetivo é acertar o maior número de questões com o menor tempo possível, né? Um problema aí de otimização. Pois bora voltar aqui, né, para a questão. Quando você olha para essa função de utilidade, Natália, tem um trem aqui que é mínimo, um outro mínimo aqui. Então, esse negócio de mínimo é complementares perfeitos. Então, será que essa função de utilidade representa preferências do tipo complementares perfeitos? Não, porque veja, você tem esse trem aqui de máximo aqui do lado de fora. Antes da gente resolver item por item, né, se você quiser, você pode dar uma pausa, tenta resolver por você mesmo, depois volta aqui para assistir comigo. Vamos representar essas preferências para esse consumidor. Repliquei aqui a nossa função de utilidade e vamos dividir em dois casos. Primeiro caso, quando o x for maior do que y, ou seja, quando eu tiver uma quantidade do bem x maior do que a do bem y. Veja você que a minha função utilidade, o valor dela vai ser o máximo desses dois valores que estão aqui nessas chaves, entre este termo e esse outro termo aqui. Este outro aqui. O que a gente vai fazer, então? Vamos, dado o valor, né, o comportamento de x e de y, ver como é que vai ficar esse trem aí. Olha só, estou assumindo que o x é maior do que o y. Ora, se o x é maior do que o y, se eu pegar o x e multiplicar por 2, ficar 2x, isso aí vai ser muito maior ainda do que o y. Então, 2x é maior do que y. Consequentemente, quanto que vale esse primeiro termo aqui, ó? Mínimo de 2x, y. O menor deles, acabamos de ver que é o y. Então, sei que esse primeiro termo ali vai ser igual a y. Já achei a utilidade? Ainda não, porque falta eu comparar este valor com outro termo. Olha só, estou eu assumindo que o x é maior do que o y, né? Deixa eu apagar aqui. Ok. Como que eu vou fazer, Natália, para comparar esse elemento y com esse outro termo aqui? Simples, né? Olha, eu sei, minha caneta tá meio aqui descontrolada, eu sei que o y é menor do que o x. Então, o y é menor do que esse primeiro termo aqui, ó. E eu sei que o y é menor do que 2y, né? Certo? Tranquilo até aqui, né? Então tá. Veja você que o y é menor do que ambos os elementos desse segundo termo. Aí, a minha função utilidade assume o valor mais alto. Se isso aqui nesse contexto é y, que é menor do que esse outro termo, qual é o valor, né, que a minha função de utilidade vai assumir? Ela vai ser igual
que a nossa caneta continua descontrolada, U é igual a mínimo de x 2y. Que a gente acabou de mostrar que esse segundo termo aqui é maior do que o primeiro quando o x for maior do que o y. Viu? Né? Não é, nossa, nenhum bicho aí de 7 cabeças. Óbvio é que a gente vai treinando, né? Quanto mais questões a gente fizer, mais a gente tem essa visão matemática, né? Um professor meu falava que era importante a gente ter essa visão. Pois bem, então eu sei que quando o x for maior do que o y, a minha função de utilidade vai ter esse formato aqui, ó, de uma função de utilidade do tipo complementares perfeitos. Complementares perfeitos, a gente sabe que ela tem um vértice, né? O vértice aqui vai ser quando x for igual a 2y. Representei aqui para você. Essa reta eu tenho a igualdade, né, entre y e x. Quando o x for maior do que o y, eu estou abaixo dessa reta. E eu já sei que nesse intervalo eu tenho essa especificação aqui para a minha função de utilidade, né? Ora, o vértice vai ser x igual a 2y. Quando o y for 1, o x vai ser 2. Quando o y for 1, o x vai ser 2. Aqui tá pontilhadinho porque não nos interessa esse trecho, só esse intervalo que está com a linha sólida na cor rosa. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício, só que assumindo o contrário. A gente vai assumir agora que o x é menor do que o y e vamos fazer aquela mesma análise, tá? Ora, se eu sei que o x é menor do que o y, olha para cá. Se o x é menor do que o y, consequentemente, ele é menor do que 2 vezes o y. Então, isso aqui, ó, x é menor do que 2y. Logo, isso vai ser igual a x, esse segundo elemento. Vou comparar o valor do segundo elemento nessa situação, o x, com o primeiro termo. Sempre lembrando que a função utilidade assume o maior valor entre esses dois. Sabemos aqui que o y é maior do que o x. Ok. Então, já sei, olha, o x é menor do que o y. X é menor do que isso aqui, ó. X é menor do que o y. E o x vai ser menor do que ele 2 vezes, né? Veja você que o elemento x é menor do que esses dois componentes aqui, ó. Então, fatalmente, qual vai ser o maior termo? O primeiro ou o segundo? Uai, acabamos de ver que é esse primeiro, que isso? Então, a nossa função de utilidade, nesse trecho em que o y é maior do que o x, vai ser igual a mínimo 2xy. Como que a gente representa essa curva de indiferença? Vai ser um vértice, e o vértice é y igual a 2x. Então, quando o y for maior do que o x, estou acima dessa reta de 45 graus, eu tenho essas curvas de indiferença aqui, né? Mínimo de 2x e y. Quando o x for 1, o y vale 2. X vale 2, o y vale 4. Agora, o que a gente vai fazer para representar a curva de indiferença total do nosso consumidor? Uai, a gente vai ver o comportamento dela quando x é maior do que y e quando x é menor do que y. Vamos pegar esses dois gráficos e juntar em um só. Quando a gente faz isso, nós vemos esse formato bonito para as nossas curvas de indiferença. Deixa eu só beber uma água aqui. Você pode aproveitar e beber também. Porque quando a gente está estudando é muito importante a gente manter o nosso cérebro hidratado, tá? Olha aí que bonita essas curvas de indiferença. Ela não é complementar perfeito, né? Embora cada pedacinho ali tenha, né, represente ali complementares perfeitos, ela não é substitutos perfeitos, ela não é Cobb-Douglas, mas é um trem bonito esse gráfico.
E aí, só uma curiosidade, né? Eu faço os gráficos no LaTeX. E aí, por isso que eu tenho essa relação de afetividade com as figuras que eu faço. Agora sim, a gente vai para as nossas questões. Item de número 0. As preferências do consumidor não são convexas. Verdadeiro, né? Aqui, ó, nós temos um pedacinho côncavo aqui, ó. Então, item verdadeiro, ela realmente não vai ser convexa. E agora tá passando o carro da verdura aqui na rua, então provavelmente você vai ouvir o barulho aí. Item de número 1. As preferências do consumidor são estritamente monotônicas. Vai ser falso. Para a gente responder esse item, precisamos relembrar o que é monotonicidade na sua versão fraca e na sua versão estrita. Primeiro, monotonicidade é o quê? Quanto mais, melhor. Quanto mais açaí eu consumir, mais feliz eu vou ficar. Então, tenho aí um exemplo, né, de monotonicidade. Na versão fraca é o seguinte, suponha que eu tenho duas cestas, uma cesta A e uma cesta B. Pela versão da monotonicidade fraca, para que a cesta A seja melhor do que a cesta B, a cesta A precisa ter mais de todos os bens do que a cesta B. Então, se eu tenho açaí e pão de queijo, a cesta A, se ela tiver mais açaí e mais pão de queijo do que a cesta B, eu gosto mais da cesta A. Agora vamos ver a versão forte. Na versão forte, basta que eu tenha mais de pelo menos um bem e nos outros eu não tenha menos para eu preferir aquela cesta. Traduz aí, Natália. Olha, vamos de novo aí açaí e pão de queijo. Cesta A e cesta B. Tem a mesma quantidade de pão de queijo e a cesta A tem mais açaí do que a cesta B. Ora, eu prefiro a cesta A do que a cesta B. Viu a diferença? No conceito fraco, a cesta A tem que ter mais açaí e mais pão de queijo para ser melhor do que a B. Já na versão forte, basta que ela tenha mais de pelo menos um bem. Ou açaí ou pão de queijo, tá? Não precisa ser dos dois. E aí, o que acontece? Se eu tiver uma relação de preferência que é fracamente monotônica, né, lá na versão, primeiro exemplo que eu falei, tem mais açaí, mais pão de queijo, eu prefiro a cesta A. Se eu aumentar a quantidade de um bem só, por exemplo, eu posso continuar tendo a indiferença entre duas cestas. Agora, na versão forte, se eu tenho ali duas cestas que são indiferentes, né, mesma quantidade de açaí, mesma quantidade de pão de queijo, aumentei a quantidade de açaí na cesta A, se eu aumentei só de um bem, eu já vou preferir a cesta A. Então, ó a diferença. No caso de pego duas cestas que são indiferentes, gosto igual da cesta A e da cesta B, tem a mesma quantidade de açaí e de pão de queijo. Monotonicidade fraca, se eu aumentei a quantidade de açaí, eu posso continuar na indiferença. Na versão forte, se eu aumentei a quantidade de açaí, prefiro a cesta A. E aí, vamos olhar aqui para o formato da nossa curva de indiferença. Tá aqui. Veja você que eu tenho aqui, ó, um pontinho bem aqui, né? Uma unidade do bem X e, sei lá, 2,5 do bem Y. Aqui, se eu aumentar a unidade do bem Y, eu permaneço sobre a mesma curva de indiferença. Ora, 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 aumentei a quantidade de um bem, continuo tendo a indiferença entre as duas cestas. Elas são fracamente monótonas, porque se fosse monotonicidade estrita, quando eu aumentasse a quantidade de um bem, sem mexer do outro, eu já teria preferência estrita, o que não aconteceu aqui. E aí volta para o item, ele está dizendo que as preferências do consumidor são estritamente monotônicas, são fracamente monotônicas, mas não são estritamente monotônicas, e aí o item se torna falso por causa disso, né? Então, olha só, a gente precisa ir para a prova conhecendo as propriedades, né, das preferências. A gente tem aí monotonicidade, convexidade, né, transitividade e por aí vai. Cestas, né, com quantidade igual dos bens X e Y nunca serão demandas marshallianas. Verdadeiro. Aqui eu repliquei para você a nossa representação, tá? O
que é a demanda marshalliana? A gente dá um passo para trás para poder responder a questão, né? Porque se eu estou olhando para um item, eu tenho que conhecer todos os conceitos que estão ali envolvidos. Demanda marshalliana, ela vai ser a solução do problema de maximização da utilidade do consumidor, dado a sua restrição orçamentária. Graficamente, o que isso significa? Que eu, enquanto consumidora, vou escolher aquele pontinho, né? Aquela cesta que está na curva de indiferença mais alta, que me dá o maior nível de satisfação possível, que esteja sobre a minha reta orçamentária. Então, vamos voltar aqui para a figura. Veja você que esses 3 pontos, A, B e C, eles respeitam a nossa reta orçamentária e estão sobre curvas de indiferença, né? Lembrando que como a gente tem quebras, a gente não vai ter a tangência aqui. Ok. Será que o ponto A, no ponto A eu tenho aqui, ó, ele está sobre a reta de 45 graus, x igual a y. É um ponto ótimo? Vamos ver. Existe alguma outra cesta em que ele gasta a mesma renda, mas obtém uma utilidade mais alta? Ora, tanto B quanto C estão na mesma reta orçamentária, gastam o mesmo tanto de dinheiro, mas está numa curva de indiferença mais alta. Então, o ponto A não vai ser ótimo. Veja você, então, que realmente pontos, né, cestas com quantidades iguais para x e y, não vão ser demandas marshallianas, né? Veja aqui que a gente está aqui num pedacinho côncavo dela. Número 3. Se o preço, né, do bem X for maior do que o Y, então P maior do que Q, então o vetor de demanda marshalliana pelos bens vai ser essa expressãozinha aqui que ele deu. Eu já digo que é falso. E para você ter muito cuidado, porque o item simplesmente inverteu. O que era X, ele disse que era Y e vice-versa. Então, assim, a prova da Ampeg também é ali muito no detalhe, né? Que às vezes a pessoa responde ali na pressa, no aperreio. E, vi que tem um trem aqui de isso mesmo, isso negócio. Não, tem que ter atenção. O que é o X e o que é o Y. Vamos resolver, então? Olha só. Como que a gente escreve a reta orçamentária do consumidor? Reta orçamentária vai ser o preço de X, que é P. Gente, só minha mesa aqui digitalizadora que tá meio independente. Preço vezes o X, mais o preço do Y, que é Q, vezes a quantidade de Y, igual a renda. Vamos pegar e isolar o Y. Então, eu tenho que o Y vai ser igual a R sobre Q, menos P sobre Q vezes X. Essa aqui é a nossa reta orçamentária. Inclinação dela está aqui o nosso preço relativo. O que acontece se o preço for maior, preço de X, né? P for maior do que Q? Isso aqui vai ser maior do que 1, né? Em valor absoluto. Consequentemente, a inclinação da nossa reta orçamentária é maior do que a unidade. No próximo slide, eu coloquei aqui para você uma figura representando isso. Minha reta orçamentária aqui está em roxo, tem uma inclinação maior do que 1. Ela é bem inclinadinha, né? Ok. Qual vai ser o ponto de ótimo? Ponto B, eu tenho aqui que toca a minha reta orçamentária e está no vértice da curva de diferença. É um candidato a ótimo. Mas a gente repete aquela pergunta, será que existe alguma outra cesta em que eu gasto o mesmo tanto de renda, ou seja, estou na mesma reta orçamentária, mas com nível de satisfação mais alto? Tem sim, tá aqui no ponto A. Então, no meu ótimo, eu vou estar no ponto A. Natália, como que eu faço para achar a cesta que está demandada no ponto A? Vamos relembrar qual é o formato da função de utilidade quando eu estou nesse intervalo, né? Quando o y é maior do que o x. Então, quando o nosso y for maior do que o x, a gente vai ter que a nossa função de utilidade é igual a mínimo de 2x e y. Então, aqui no nosso ótimo, né, eu vou ter aqui, ó, mínimo 2x e y.
como que a gente resolve mesmo, né, a demanda marshalliana para complementares perfeitos? Porque cada trecho ali eu tenho complementares perfeitos. Vai estar no vértice, né? Porque como tem uma quebra, eu não tenho tangência. Então, eu preciso estar no vértice da minha reta, da minha curva de indiferença. Então, eu tenho que 2x é igual a y. E eu também tenho que respeitar a minha curva. Tô trocando, né? Eu também tenho que respeitar a minha reta orçamentária, que a gente já sabe, né? Px mais QY igual a renda. Resolvendo aqui esse sistema de equação agora. Vem aqui em A, chama aqui de B. Vamos pegar onde tem o y, substituir por 2x. Então, eu tenho aqui Px mais Q vezes 2x, substituir, igual a renda. Logo, coloca aqui o x em evidência, vezes P mais 2Q, igual a renda. Logo, o x vai ser igual a renda sobre P mais 2Q. Achamos aqui a demanda marshalliana pelo x. Pega isso, substitui em A, você vai achar de y. Então, y é 2 vezes esse negócio. 2R sobre P mais 2Q. Vamos comparar com o que o enunciado forneceu? Olha, ele disse que o x é igual a 2R sobre P mais 2Q. Nananina não, conforme eu disse para você, ele trocou, né? Ele inverteu, e por isso que a afirmativa é falsa. E para a gente finalizar, item de número 4, suponha que o preço dos dois bens seja igual a 1, então eu tenho que a inclinação da minha reta orçamentária vai ser 1, igual a unidade. Considere as alternativas. Gastar 1/3 da renda no bem X e 2/3 na renda do bem Y. E a outra opção, né? Gastar 2/3 da renda no bem X e 1/3 da renda no bem Y. Então, o consumidor é indiferente entre as alternativas A e B. A gente vai mostrar que esse item é verdadeiro. Primeiro, se eu tenho que a inclinação da minha reta orçamentária é igual a unidade, eu tô naquela situação que a gente tinha aquele gráfico lá no item 2, né? Aqui, ó. Inclinação aqui igual a unidade. Eu já sei que o ponto A não é ótimo, porque a gente viu isso no item 2. Já conhecemos qual vai ser a demanda marshalliana aqui no ponto C. Acabamos de fazer no item anterior, né? Tá aqui. Sabemos também que nesse item 4, o preço de cada um dos bens é igual a unidade. Então, aqui no ponto C, qual vai ser as nossas demandas, né? Agora, eu vou só replicar aqui, ó. X é igual a R sobre P mais 2Q. E o Y vai ser igual a 2 vezes esse negócio, né? 2R, P mais 2Q. Se eu sei que os preços são iguais à unidade, X vai ser igual a R sobre 1 mais 2, 3. Gente, a letra tá um pouquinho assim pior do que o normal, é porque realmente essa caneta aqui tá de lascar hoje, viu? E aqui, 2R sobre 1 mais 2, 3. Qual é, então, a parcela que ele vai gastar em cada bem? Parcela gasta em X é o preço de X, que é 1, vezes o X sobre a renda. Então, vai ficar 1 sobre a renda vezes R sobre 3. 1/3. E aqui, no caso do Y, vai ser o preço dele, que também é unitário, vezes a quantidade sobre a renda. 1 sobre R vezes 2R sobre 3, que é igual a 2/3. Então, veja você que a gente tem que uma opção, ele vai gastar 1/3 da renda em X e 2/3 da renda no Y. Será que em B ele vai gastar o contrário, né? Vamos ver. Em B, a gente sabe que a nossa demanda marshalliana vai ser um vértice, então eu vou estar no vértice da reta orçamentária, no vértice
Então, eu vou estar, né, na verdade, no vértice da curva de indiferença, respeitando a reta orçamentária aqui. Mas, Natália, qual é a expressão que representa a minha curva de indiferença nesse trecho aqui, quando o x é maior? A gente viu isso aqui lá em cima. Tô nesse outro trecho. Mínimo de x, 2y. Então, eu tenho aqui, ó, mínimo de x e 2y. Qual vai ser aqui o nosso problema, né? Olha, eu estou no vértice da minha reta. Eu tô trocando demais, né? Estou no vértice aqui da minha curva de indiferença, x igual a 2y, e respeito a minha reta orçamentária. Então, px mais qy igual a renda. Olha, eu já vou substituir aqui, né, que o preço de ambos os bens é igual a unidade. Então, aqui, olha, eu já coloco x mais y igual a renda. Pega aqui, chama isso aqui de A e aqui de B. Substituindo A em B, o que a gente vai ter? Onde tem x, coloca 2y. 2y mais y igual a R. Logo, y igual a renda sobre 3. Vem aqui e substitui. X igual a renda vezes 2 sobre 3. Qual é a parcela gasta com cada bem? Pega a quantidade, multiplica pelo preço, que é unitário, divide pela renda. Ora, aqui eu vou gastar 1/3 com y, e aqui eu vou gastar 2/3 com o x. Exatamente o que o item falou pra gente. Ele é indiferente, então, entre gastar 1/3 com x e 2/3 no y, e o contrário, né? As cestas aqui C e B. Veja que elas estão sobre a mesma curva de indiferença, por isso que o consumidor é indiferente entre as duas situações. Beleza? Então é isso, bons estudos para você, até a próxima, inscreva-se no canal, comente aí se você quer que eu resolva alguma questão de micro, e até a próxima!